dar início à nossa aula. Nossa unidade 2, tema de hoje é as organizações como característica fundamental da sociedade moderna. Então, os objetivos dessa aula: reconhecer as organizações como marca distintiva do mundo contemporâneo e caracterizar a escola como uma organização diferente das demais. Então, homem, um ser social. Então, podemos dizer que o homem, ele é um ser social, portanto, tem a necessidade de socializar-se, por ser limitado e para garantir o cumprimento dos seus objetivos em sociedade. É levado a colaborar com seus pares. Então, professora Vanessa, considerando que nós temos essa característica, né? Nós, seres humanos, temos essa característica de sermos seres sociais, né? Nós dependemos do contato entre a nossa espécie. Nós podemos dizer que a gente consegue viver sozinho, professora? Boa pergunta, professora Jamile. Realmente, em sociedade, é quase impossível. No entanto, como a senhora vai poder falar mais à frente, dos ermitões, mas são casos raros, exceções. Mas o ser humano, ele foi, de certa forma, criado para viver em sociedade, em conjunto, em grupos. Por quê? Porque nós temos necessidades e sozinhos essas necessidades não são supridas. Então, realmente, o ser humano deve conviver em sociedade, em seus grupos. Por isso que a cada dia surgem grupos diferentes, para poder se adaptar às nossas reais necessidades. Certo? Um exemplo de como nós não conseguimos viver de forma isolada dos outros seres humanos é de um experimento que foi feito em 1821, ok? Com 80 presos de uma cadeia em Auburn, nos Estados Unidos. Esses presos, eles foram postos em solitárias, ok? Durante um ano. E ao final desse período, o que aconteceu? Eles verificaram que 5 presos tinham morrido, eles morreram de solidão. Um tinha se suicidado, ok? Um outro enlouqueceu e os outros, eles sofriam de uma melancolia profunda, ok? Eles estavam em depressão profunda. Esse experimento, ele foi realizado de forma a tentar comprovar, né? De tentar verificar se realmente nós poderíamos nos adaptar a viver de forma isolada, né? Sem nenhum contato com outro ser humano. E ele foi assim drástico, porque mostrou como que nós somos dependentes da companhia de um ser da nossa espécie, né? E hoje em dia, claro que esse experimento seria condenado porque ele é eticamente, né, incorreto, né, expor as pessoas dessa forma, mas ele serviu, né, para mostrar o quanto que o nosso sentimento de coletividade, né, de interação, de intimidade é forte, é presente na nossa vida. Isso é né? verdade, professora Jamile. E outra coisa, contextualizando no ambiente escolar sobre o ser socialmente, né, podemos dizer assim, nas nossas escolas, nosso ambiente escolar, no nosso cotidiano, nós podemos fazer a observação através dos nossos alunos. Porque tem muitos alunos no ambiente escolar que têm um comportamento, não são participativos em grupos ou qualquer atividade da sala. Só o que acontece? Esses tipos de comportamento, nós como representantes dentro da escola, como comunidade, como pais, como mães, devemos fazer essa fiscalização para identificar por que está acontecendo esse comportamento. É algum problema ou é aquela personalidade do adolescente ou da criança que já está se construindo e se demonstrando e se delimitando. Então, devemos agir de forma fiscalizadora para poder acompanhar o andamento do comportamento desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, e não só no ambiente escolar, mas a própria família também tem que agir dessa fiscalização e não repassar apenas a responsabilidade para os docentes, para o espaço escolar. Exatamente. Um exemplo, até aproveitando essa sua colocação, é uma escola onde eu trabalhei,
tinha um aluno que ele era extremamente retraído, né? E os professores achavam que aquilo era normal, né? Até achavam uma maravilha, é um aluno que não conversa, que entrega todas as atividades, não interage com ninguém, perfeito para dar aula para esse aluno. Até que um dia um funcionário da escola passou a observar esse aluno durante o horário do intervalo e percebia que ele não interagia com ninguém. Em nenhum dia, em nenhum momento, ele chegava, fazia o lanche dele, ficava sentado, sério, batia o sino para voltar para a aula, ele voltava e ele não conversava com ninguém. Aí um dia ele começou a comentar com outros funcionários, né? Nossa, que estranho, um adolescente, né? Ainda mais essa faixa etária, tão novinho, ele não interage com ninguém, eu nunca vejo ele conversando com ninguém, é tão estranho isso, será que ele não tem algum problema? Aí todos os outros docentes, os outros funcionários que conheciam ele, que ele já estava estudando há um certo tempo na escola, não, ele é ótimo, ele não fala, ele não perturba a aula, né? Ele é ótimo. Aí o pessoal, não, mas ele não, isso não é normal num adolescente, né? Até que ele insistiu, né? Esse funcionário insistiu e pediram para que os pais comparecessem à escola e levassem o menino a um psicólogo, né? Algum profissional que pudesse só fazer uma avaliação com ele. Aí diagnosticaram ele com um tipo de autismo, né? Olha só. Então foi algo assim que o menino estava há anos na escola, né, esse estudante, e ninguém, né, os professores que conviveram com ele durante esse tempo todo, ninguém percebeu que ele tinha, né, essa pequena condição. E foi uma pessoa de fora, né, ou seja, um membro da comunidade escolar, né, mas que não tinha contato direto com esse indivíduo. Esse exemplo, professora Jamile, fica bem claro, informar, até contextualizar que os profissionais do ambiente escolar devem ser capacitados nesse aspecto, para identificar qual é o tipo de comportamento daquele aluno, se não é um comportamento que já está demonstrando uma doença, alguma particularidade, algum problema familiar. E esse aluno em especial tinha autismo, o ensino é completamente diferente, né? As habilidades que devem ser trabalhadas, a metodologia é diferente daqueles alunos que estão no ensino regular. Então, o que acontece? Não só os docentes, mas toda a equipe gestora, a equipe que é composta dentro do ambiente escolar, deve ter essa capacitação para poder identificar esses casos excepcionais. Exatamente, né? E ter essa sensibilidade, né? Que você, eu não trabalho em sala de aula, eu não sou da supervisão, não sou da orientação, não tenho nada a ver com isso. Mas que a partir do momento que todos nós fazemos parte da comunidade escolar, todos nós somos responsáveis uns pelos outros, né? E nós temos que fazer o possível para que esse sistema funcione da melhor forma possível, ok? Então, continuando, nós vamos falar também, pessoal, sobre o grupo, ok? O grupo, ele é a estrutura mais elementar do mundo social, ok? O que são os grupos? Eles são estruturas construídas, ok? Então, um grupo, ele é como aquele conceito que a gente tem no ensino, bem no início dos anos escolares, né? Que o ser humano nasce, cresce e morre, né? Se reproduz e morre. Então, dá uma ideia dos grupos também. São estruturas construídas, né? Então, você pode fazer um grupo nascer, você pode construir um grupo, ok? Eles são essenciais para o processo de aprendizagem, ok? E esses grupos, eles podem ter característica de grupo primário ou de grupo secundário, ok? Então, gente, um grupo, ele pode ser construído, ok? Aí, de repente, esse grupo ele pode se desenvolver, ele pode alterar as características dele, o grau de abrangência e também, de repente, se verificar que esse grupo ele não atende mais a função social, ele pode ser extinguido, ok? Pode ser extinto. Então, um grupo ele pode nascer, desenvolver e morrer, ok? Isso mesmo. E cada dia surgem novos grupos, né? Novas concepções de grupos. E o que acontece? Essas duas definições de grupos primários e secundários não são fixas. Não são apenas esses dois grupos que existem, não. Apenas que, para ficar mais caracterizado, tanto que seria um grupo primário e um secundário, e os subgrupos que são originados a partir desses dois. Sim. E com relação aos grupos primários, pessoal, os grupos primários, eles, como a gente vai ver aqui agora na definição,
são grupos onde os indivíduos possuem maior grau de intimidade, ok? Então, eles possuem maior grau de intimidade, de interação e coesão, ok? E esse grupo, ele requer mais tempo para se desenvolver, ok? Porque essas relações de intimidade, de interação e de coesão, elas não são construídas de uma hora para outra, elas levam tempo, ok? E essa interação, ela acaba gerando sentimentos comuns aos membros. Aí você já tem uma ideia de um exemplo para esse grupo? Família, pessoal. A família é um exemplo de grupo primário, né? Onde essas relações, né? Elas são desenvolvidas ao longo do tempo, né? A questão de afeto, de intimidade, ok? E temos os grupos secundários. Os grupos secundários, em contrapartida, eles são menos íntimos, ok? Que os grupos primários, tá? E outra característica, eles são mais formais, ok? E o principal, eles delimitam normas de convivência, ok? Então, gente, você tem a sua família, né, como grupo primário, que é onde você tem toda a sua base, você desenvolve a forma de se relacionar com outro indivíduo, né? Então, a questão do afeto, do respeito, ok? Então, o poder que esse grupo primário exerce é a questão dos sentimentos, né, de relação mútua. Agora, com relação ao grupo secundário, a principal característica dele é que ele vai moldar esse indivíduo, né, que vai sair desse grupo primário, para que ele tenha condições de viver em sociedade, né? E o que são essas condições para que você possa viver em sociedade? São normas, são regras de comportamento, de conduta, né, de ética, para que você possa conviver, né, e de forma a não desrespeitar o direito do próximo, né? Isso é verdade, professora Jamília. E essas regras de conduta, de comportamento, não existem somente nos grupos secundários, nos primários também, porque naquele ambiente familiar, regras são estipuladas de convívio, de respeito ao próximo, aos parentes, e essas regras são levadas para a nossa vida nos grupos secundários, de convivência com outros pares, e logo é necessário que tenha regras e limites para tudo, para não voltarmos ao período da pré-história. Exatamente, o período da pré-história é um período, assim, bastante significativo para a gente. Por quê? Porque antigamente, pessoal, o que acontece? Nós não tínhamos uma ordem de convivência, né? Tanto que foi em função desses grupos que nós falamos anteriormente que começaram a surgir as organizações, ok? Foi em função das necessidades humanas, ok? E essas necessidades humanas, elas contêm as necessidades individuais e as necessidades coletivas, ok? Então, voltando à pré-história, né? A lei do mais forte sobre o mais fraco. Então, como vocês podem ver aqui a figura, estava o sujeito com a mulher dele e o outro falou, eu quero ela para mim. Pum, deu uma cacetada e levou a mulher embora, né? Então, qual que é a principal característica da pré-história? É que a pré-história, ela nem de longe, né, possuía a organização, as normas que nós temos hoje, né? Então, por isso que antigamente, nesse período, você tinha o quê? Pequenos núcleos, né? Você não tinha um grupo com uma quantidade de indivíduos significativa. Por quê? Porque não existia respeito, não existia norma, cada um queria impor a sua vontade. Então, a partir do momento em que a minha vontade não era respeitada, o que eu fazia? Eu sou o mais forte, então eu vou impor minha vontade, vou mostrar minha força para todo mundo, eu vou amedrontar os demais para que a minha vontade impere, né? Então, essa era a ideia da pré-história. Por isso que você não conseguia manter núcleos com uma quantidade maior de indivíduos. Porque vocês imaginem,
homem pré-histórico vivendo naquelas condições adversas, né? Característica nômade, então aqueles grupos se deslocando constantemente, se desentendendo constantemente. Então imaginem o ambiente conflituoso, né? E inóspito para você formar uma comunidade ali em torno, né? Então era bastante difícil. Realmente. Né? Então foi ao longo do processo em que o homem deixou aquela característica nômade para se tornar sedentário, né? E começou a desenvolver aquelas atividades agropastoris, que ele começou a verificar que aquela estrutura dele ali estava se tornando mais complexa, então que era necessário determinar uma certa ordem. Aí começaram a aumentar esses núcleos populacionais, né? Então isso acabou, conforme as populações elas foram crescendo, né? Foi criando a necessidade de organizar-se mais, né, para que aquelas pessoas pudessem viver em harmonia, para que os direitos individuais e coletivos fossem respeitados. Isso mesmo, ou seja, as normas de conduta, as regras e as leis surgiram em função disso, dessa necessidade de manter um equilíbrio entre as decisões e as vontades de cada um. Exatamente, né? Vocês imaginam o que seria hoje nós temos uma população de quase 8 bilhões de pessoas e cada um agindo segundo a lei do mais forte sobre a lei do mais fraco, né? Então todo mundo caindo no meio da briga, né, para tentar impor sua vontade, né? Seria algo extremamente caótico. Então o que acontece? Como nós dissemos agora, após a pré-história, né, esses povos começaram a desenvolver atividades agropastoris, né, cuidando de rebanhos e da terra, né? E a partir desse momento em que o homem começou a se consolidar, né, na terra, começou a ocorrer uma organização gradual da comunidade, né, da sociedade. Então nós podemos dividir essa organização em períodos. Então nós temos a antiguidade clássica, ok? Temos a antiguidade clássica, onde esse período corresponde ao século 8 a.C., ok? Até a queda do Império Romano, então faz tempo, ok? Onde os humanos, eles começam a perceber o quê? Começam a ocorrer aquelas grandes organizações, né? E também surgem os conflitos, porque todo mundo quer manipular aqueles grupos, né? Várias pessoas querendo liderar. Então, a sociedade começa a perceber o quê? Que tinha que determinar um poder, né, para cuidar de todos, que eles denominaram de Estado, e que somente esse Estado poderia dar proteção, ok, para a realização de seus ideais, ok, seus ideais políticos, éticos e morais. E depois surgiu o período da Idade Média, né, onde a principal característica dessa época era a questão da religiosidade. Então nós tínhamos antigamente o Estado, né, no primeiro período, onde o Estado ele tinha um caráter mais político, e agora nessa fase da Idade Média, a principal característica do poder, né, organizador era o quê? A religião, ok? A religiosidade era quem ditava os valores da época, ok? Tanto os valores políticos, éticos, sociais, ok? Com a seguinte ideia, que todo o poder vinha de Deus e não dos homens, como era pregado anteriormente, ok? Então, é uma característica importante dessa época, porque anteriormente tínhamos o quê? Várias e várias guerras, né, em busca de terras, de poder, né, do controle de determinadas regiões, e a partir do momento em que essa cultura, né, essa ideia da religião se sobrepôs a tudo, né, a igreja começou a dominar
com essa ideia, né? Ó, o poder ele não vem dos homens, né? O poder vem vem de Deus e nós representamos Deus na Terra, né? Que foi um período que durou muito tempo, né? Nós temos vários filmes, né? Vários relatos dessa fase. Realmente, professora. Então, o que acontece? Nessa fase da Idade Média, o poder era centralizado na mão dos senhores e tinham os seus servos, né? Vassalos. E o que acontece? Por esse poder estar na mão deles, eles utilizarem que era um poder divino, o das demais populações aceitavam o seu futuro, né? Se nasceu pobre, é divino e Deus quer que você morra da mesma forma. Então não tinha essa contestação. Então não tinha a famosa mobilidade social nessa época. Aquele sistema da sociedade estanque, né? Então você tinha que aceitar a condição que você tinha, né? Se você nasceu daquela forma, era uma vontade divina. Então você tinha que ser feliz com a sua condição social. Então isso politicamente, né, era uma forma de controle, né? De você conseguir manter o poder de coerção somente num pequeno grupo. E, por último, né, do grande marco do desenvolvimento da organização, nós temos a Revolução Industrial, pessoal. Por que a Revolução ela representa um grande marco para esse período? Primeiro, nós começamos com o intenso desenvolvimento das organizações sociais, né? Por quê? Por conta do estruturamento das fábricas, da estruturação das fábricas. Aí, com essa crescente estruturação das fábricas, também ocorreu um aumento da complexidade das relações sociais, ok? E a falta de teorias administrativas sistematizadas começaram a colapsar esse sistema, ok? Você imagina, você tem, antes da Revolução Industrial, um artesão que ele tem uma produção em baixa escala, né? Mão de obra familiar, ou então com poucos empregados, e ele está ali acostumado a ele ter alguém ali, o vizinho que produz a matéria-prima, né? Fornece matéria-prima para ele, aí ele desenvolve, aí ele tem um grupo ali que costuma comprar o material dele. Então, as relações, né, de produção eram bem mais simples. Aí imagina que esse artesão de repente virou um dono de fábrica. Aí, naquela fábrica, ele tem não somente a família dele, né, onde ele determinava as regras, todo mundo seguia. Não, ele tem centenas, né, dezenas de empregados e tem uma produção imensa que ele tem que dar um jeito dessa produção ir para o mercado para que esse material seja consumido. Ele tem que organizar a questão do fornecimento de matéria-prima. Aí imagina uma pessoa que estava acostumada a trabalhar com um núcleo bem pequenininho ter que tomar conta de todo esse universo, né? Então começou a colapsar, porque as pessoas não tinham ideia, não tinham cultura, né? Isso era algo novo. Então, o que ocorreu? O pessoal falou, bem, para que a gente consiga produzir mais, para que a gente consiga ganhar dinheiro, né? A gente vai ter que se organizar. Então, esses donos de indústrias começaram a se reunir e criar normas, né, para padronizar o processo de produção. Porque anteriormente, cada um fazia da sua forma, né, como achava melhor. Pois falaram, não, assim não dá, porque você trabalha de um jeito, outro trabalha de um jeito, outro de outro jeito. Então, a gente vai ter que padronizar, temos que falar a mesma língua, né, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é produzir muito e vender todo esse material, né, toda essa produção para a sociedade. Ok, professora? Isso é verdade, professora. Então, o que acontece? Essa estruturação das fábricas é que nos remonta às organizações que temos hoje, né? Que lá começou a iniciar um tipo de organização em determinadas funções, atribuições, e isso foi evoluindo até chegar
as organizações que nós temos hoje, mais complexas, mais articuladas, as atividades, os deveres, os direitos. Então, as organizações que temos hoje, que são inúmeras, que também nos próximos slides vamos observar, não tem um conceito definido e único, né? Vários autores trabalham de formas diferentes. Então, a organização hoje ela é resultado de lutas, de objetivos e de metas de épocas passadas. Isso. E por falar em direitos, professora, tem também a questão dos direitos trabalhistas. Porque, assim, até essa época, direito não existia. Seu direito era trabalhar, né, ganhar seu dinheiro, o que fosse, né, ou um prato de comida e ficar calado, né? Não tinha muito o que discutir. Aí vocês imaginam, até a Revolução Industrial, toda a grande maioria da sociedade, ela vivia na área rural. Aí, com o advento das indústrias, então, ocorreu um êxodo, né, aquele fluxo populacional intenso para as cidades. E todo esse pessoal foi procurar vagas de emprego nas fábricas, né? Aí, o que ocorreu? O sistema de trabalho nas fábricas era extremamente exaustivo. Eram jornadas, por exemplo, eu já li relatos, né, de trabalhadores daquela época, onde eles falavam assim, a gente chega aqui começa a trabalhar 4 da manhã, trabalha até 11 horas da noite, meia-noite, sem pausa para o almoço, né? A gente não pode sair daqui da produção, porque senão vem o chefe da produção, o supervisor da produção, e briga com a gente, demite a gente. Então a gente tem que ficar aqui, tem que trabalhar de forma intensa para produzir cada vez mais. E o que ocorre? Essas pessoas, elas não moravam próximo da fábrica, elas moravam em núcleos populacionais super distantes do local de trabalho. Aí, como o período de descanso era tão curto, não dava tempo de ir para casa e voltar e descansar. Então, o que o pessoal começou a fazer? Tinha gente que morava, famílias inteiras que moravam dentro das fábricas. Aí, essa jornada exaustiva, ela começou a levar o quê? Acidentes de trabalho, né? Pessoas que sofriam amputação, né, em moendas, né, no maquinário. Então, os trabalhadores também começaram a perceber que se eles eram a força motriz de todo aquele processo, que eles também tinham que se organizar para que eles não fossem prejudicados, né? Então, eles também buscaram uma forma de se organizar, criando os sindicatos, né? Então, começaram a desenvolver os sindicatos, a lutar por melhorias nas condições de trabalho. Então, isso foi evoluindo até essa cultura que nós temos hoje, né? Embora, em alguns lugares ainda, a gente ainda pode encontrar esse tipo de jornada insalubre, né? De um local com condições inadequadas para o trabalho, mas já melhorou muito em comparação com o que existia na época da Revolução Industrial, né? Era uma época muito ruim para o trabalhador. Isso é verdade, professora. E todas essas informações, esses fatos, geraram os benefícios que temos hoje, os benefícios trabalhistas, em função dessas precárias condições. Tudo bem que ainda em alguns lugares ainda esse mesmo regime ainda funciona, mas leis e fiscalizações existem para coibir estes atos. Exatamente. Então, continuando. Aí, sobre organização, pessoal. Esse tema sobre organização é um tema extremamente complexo, né? Não digo também complexo, mas é algo longo, né? Você não vai encontrar, assim como a professora Vanessa falou, uma definição, algo falando assim, ó, organização é isso, isso e pronto. Não, é algo bem mais complexo, ok? Tem muita coisa para a gente conversar. Então, as organizações, pessoal, como nós conversamos até o momento, elas surgiram com o seguinte objetivo: de contribuir, ok? Para que os indivíduos buscassem soluções, e essas soluções têm que ser coletivas, ok? Para os seus problemas, certo? E eles perceberam que dessa forma a sua força poderia ser maior para resolvê-los, ok? Então, voltando àquela ideia, nós tínhamos a questão da coletividade, ok? Tínhamos a questão da coletividade, do individualismo, onde cada um queria
né, que os seus direitos, né, eles prevalecessem sobre os demais, mas aí, conforme foram passando todos esses períodos, né, históricos sobre o qual acabamos de falar, a população começou a perceber o seguinte: ó, nós estamos crescendo, 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 e não vai mais dar certo esse sistema, essa organização que nós temos no momento. Então, nós temos que começar a pensar o quê? E pensar no coletivo, porque quando o coletivo ele é alcançado, né, o objetivo coletivo é alcançado, eu também, enquanto indivíduo, sou beneficiado, né? Isso é então, verdade. foi o que aconteceu, foi o que fomentou o surgimento das organizações. Ok? Quanto à classificação, essas organizações, pessoal, elas podem ser classificadas, ok? De acordo com vários critérios, tá? Primeiro, ao tipo de organização, se ela é pública, se ela é privada, tá? Ao porte, se ela é pequena, média ou grande, ok? Ao tipo de envolvimento dos membros, se a participação é obrigatória ou voluntária, né? A característica, se ela é econômica, política, religiosa ou educacional ou outras classificações. Se ela é uma organização de produção ou de serviço, se ela é uma organização do tipo associação de benefício ou de empresa ou comercial, ok? Então, nós temos várias formas de classificar as organizações, ok? Nós também temos outras definições, tá? Que elas variam de autor para autor. Temos aqui o Etzioni, em 1989, ele definiu, né, ele classificou as organizações de acordo com 3 características. Característica voluntária, coercitiva ou utilitária, ok? O que seria uma organização de característica voluntária? Como o nome fala, voluntário é aquilo que eu faço porque eu quero, né? Eu vou lá e me candidato. Eu quero fazer isso. Então, são aquelas nas quais os membros podem livremente entrar e sair delas, ok? E elas têm uma finalidade específica. Por exemplo, ONGs. Consegue pensar em mais alguma coisa? Sim. Por exemplo, igreja, ok? Igrejas também, elas têm essa característica, ok? De organização voluntária. Quanto às organizações coercitivas, tá? Então, vem da ideia de coerção, né? Então, são aquelas em que a coerção é a principal forma de controle, ok? Sobre os membros. Por exemplo, prisões e hospitais psiquiátricos, né? Então, nesses casos das prisões e hospitais psiquiátricos, nós temos um sistema, né, de disciplina muito rígido, né? Então, você tem aqui essa norma, tem que seguir, senão você de alguma forma vai ser punido, né? E as organizações em geral, elas exercem algum poder sobre os membros, tá? Elas têm um tipo de poder, todas elas. Então, todas elas têm como característica o poder, mas aí há a questão de como que ela vai exercer esse poder, ok? E por último, nós temos as instituições utilitárias, ok? As utilitárias são aquelas que têm como principal forma de controle, ok? Sobre os seus membros, a recompensa, ok? Então, nós temos essa recompensa, ela pode ser de natureza diversa, tá? Por exemplo, pode ser uma fábrica que produz um determinado material, né? Pode ser um banco, pode ser uma repartição pública ou privada, pode ser um hospital, ok? Então, nós temos vários exemplos de instituições utilitárias. Então, temos aqui, né, algumas figuras representando alguns tipos de instituições segundo o Etzioni. E temos uma outra definição que é do Schein, ok? De 1982. Ele também definiu outras características para organizações. Ele diz que uma organização, ela tem uma constante interação com os ambientes, tá? Ela possui múltiplas funções e objetivos. Ela também tem a presença de vários subsistemas interdependentes, ok? Em interação dinâmica.
também possui múltiplas funções e objetivos e também possui a presença de vários elos entre a organização e seus ambientes. E por último, nós também podemos dizer que ela possui a ausência de autossuficiência e independência nas organizações. Certo, pessoal? Então, principal palavra aqui, a questão da... que uma coisa importante. Assim como nós falamos no início da questão que o ser humano, né, ele não consegue viver de forma isolada, ele depende da interação com outros seres humanos, o mesmo acontece com as organizações. Você não vai ouvir assim, essa organização aqui ela é autossuficiente, ela vive sozinha, né? Ela se auto-mantém, né? Você não vai escutar isso. Por quê? Porque a principal característica delas é essa questão do elo, né? Do dinamicismo entre uma organização e outra. Elas são interdependentes, ok? Então é muito importante você lembrar dessas características. Isso é verdade, professora Jamile. Ou seja, não só o ser humano, mas até mesmo a formação deles através de organizações, necessitam de outras organizações para que seus objetivos e metas, mesmo não sendo incomuns, né, sejam incomuns, venham ser alcançados. Então, não só o ser humano, mas as organizações, os grupos e tudo que poderá derivar deles, né, sejam, como eu posso dizer, compartilhados de maneira conjunta com todos. Certo? E temos também, pessoal, assim como nós classificamos as organizações, nós também podemos classificar os níveis de participação dentro dessas organizações, ok? Então, os níveis de participação, a gente também pode chamar isso de hierarquia, ok? Também podemos chamar de hierarquia. Então, nós podemos ter a participação do tipo informação, consulta facultativa, consulta obrigatória, elaboração, recomendação, cogestão, delegação e autogestão. Então, vamos ver cada uma delas. O menor grau de participação, ok? Dentro de uma organização, né, que as pessoas podem exercer, é o da informação. Como que funciona isso, pessoal? Na informação, os dirigentes apenas informam, ok, aos membros da organização sobre as decisões que, tomadas por instâncias superiores, devem ser acatadas por todos, ok? Então, nesse nível de participação, por exemplo, o debate não existe, ok? O topo da hierarquia, né? O chefe, ele vai lá e fala, tem que fazer isso. Você vai lá e faz, sem discutir, mas eu acho... Não, tem que fazer, tem que acatar. E pronto, ok? E temos a consulta facultativa, ok? Que ela ocorre quando os dirigentes podem, se quiserem e quando desejarem, consultar os subordinados, ok? Solicitando destes críticas, né, sugestões ou informações. E o que visa? Visa a solução de determinado problema, ok? Aí, no caso da consulta ser obrigatória, né, aí a decisão final, ela vai continuar sendo exclusiva dos superiores, ok? Então, ainda que você tenha a situação do chefe chegar e te consultar, olha, o que você acha disso? A decisão final ainda cabe a ele. Então, ainda não é um mecanismo muito democrático. E temos também a elaboração ou recomendação, ok? Nesse tipo de participação, os subordinados formulam propostas e sugerem medidas em relação a determinado problema, as quais a administração pode acatar ou rejeitar. Então, já melhora um pouquinho, porque você pode, né, dar a sua opinião, tudo, mas aí vai
caber a você tentar convencer, né, o chefe de que aquilo tem que ser modificado, que aquela sua opinião vale a pena. E temos o nível de participação da cogestão. Nesse nível, ele é superior aos demais. Por quê? Porque nesse tipo de nível, o processo administrativo ele é compartilhado, ok? Por meio de codecisão, né? Que ela vai acontecer via colegiados, ok? No qual todos têm poder de voz e de voto, né? Um exemplo desse sistema, a Associação de Pais e Mestres, Conselho Escolar. E temos também a delegação. A delegação, ela é um grau de participação também mais elevado, né? Nós estamos mostrando de forma crescente. Ela permite aos subordinados um considerável nível de autonomia. Olha só a palavra-chave. Então, na delegação nós temos autonomia em relação a determinadas áreas ou campos da organização da qual fazem parte, né? Então, por exemplo, você está no trabalho, seu chefe passa uma atividade, né, que ele poderia realizar, mas ele acha que você tem competência, né, tem condições de realizar, então, de executá-la, então ele fala, delega a você, fala, Vanessa, delega a você essa atividade, né? Então a Vanessa vai lá e vai desenvolver a atividade. Né? Isso mesmo. É verificar, no caso dessa delegação, esses casos, como eu posso dizer, incomuns, quando o chefe ou a autoridade tem que se afastar para fazer alguma atividade, e o seu colaborador, que eu não gosto nem de utilizar a palavra subordinado, assim, o seu colaborador estará apto para exercer a mesma função, através da delegação. Que a professora Vanessa já tem um perfil mais democrático, né? Outros gostam do termo subordinado. Eu mando, né? Aqui eu posso, eu mando. Então, isso não é um perfil muito bacana. E temos a autogestão. Na autogestão, o grupo, olha só, o grupo, ele estabelece os objetivos da organização, ok? Os meios que julga mais adequados para alcançá-los e os mecanismos de controle pertinentes. Então, quando é assegurado esse grau de participação na organização, as diferenças entre os dirigentes e os subordinados tendem a desaparecer. Isso aqui é aquele sistema da Távola Redonda. Quem já ouviu falar da história do rei Arthur, né, e os cavaleiros da Távola Redonda? Porque antigamente as pessoas faziam aquelas mesas, né, onde tinha as cabeceiras, e as cabeceiras sentavam os chefes, né, os reis, os comandantes. E no sistema da Távola Redonda, não. A ideia era de que todos tinham a mesma importância dentro da ordem, né? Então, por isso que era a mesa em formato circular e não possuía cabeceiras, porque todos tinham a mesma participação. Ok? Então, professora Vanessa, sobre esses sistemas de organização, né, o que a gente poderia encontrar dentro do ambiente escolar? Teria uma primeira característica, a autogestão, porque de fato, para ser uma organização democrática, deve haver participação de todos os segmentos do ambiente escolar. E outra coisa também, as informações devem ser compartilhadas, devem ser discutidas, enfatizadas, não só no controle do gestor, mas de todos aqueles que estão participando desse processo. Os nossos alunos, os nossos pais, a comunidade externa também, ir até a escola, dar sua contribuição, porque todos têm o mesmo objetivo, que a educação seja de qualidade, que nossos alunos saiam da escola aptos para encarar o mundo. Isso, e até porque a gente ainda encontra, né, esse sistema mais centralizado, né, em algumas instituições onde o gestor, ele não delega funções, né, ele não pede opinião, mesmo quando tem uma APP, todas as decisões ainda são mais fechadas. Sim. Então esse sistema ele não é interessante, né, não é interessante porque dá aquela ideia. Se somente uma pessoa controla tudo, aí imagina a partir do momento que essa pessoa precisa se afastar, né? Acontece um afastamento súbito, aí o que acontece? Ninguém está preparado para assumir, ninguém tem noção de como funciona o sistema organizacional daquele ambiente, e aí o que acontece? A estrutura vai ruir, né?
Então, isso é muito preocupante. Então, cada vez mais as empresas têm buscado esse sistema mais democrático, né, para que todos estejam cientes da participação, para que o peso da responsabilidade da decisão, ele não recaia somente sobre o líder da equipe. Isso é verdade. Ok? Então, a escola, ok? Uma organização diferente, né? Então, por que a escola é uma organização diferente? Primeiro, porque ela promove o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais dos alunos, por meio de conteúdos sistematizados, porque propicia condições para fortalecer a subjetividade e a identidade cultural das pessoas, porque ela prepara para o trabalho, ok? E forma para a sociedade tecnológica, ela prepara para o trabalho, ok? E para a formação da sociedade tecnológica e do conhecimento, além de formar para a cidadania crítica sujeitos que interfiram na realidade. Olha a sua responsabilidade, visando transformá-los e não apenas integrá-los ao mercado de trabalho. Além de desenvolver a formação dos indivíduos para valores éticos, qualidades morais, traços de caráter, olha só, uma obrigação da família que já veio parar aqui na escola, atitudes e convicções humanitárias de solidariedade. Então, gente, olha só quanta coisa que fica da responsabilidade da escola. Então, nós temos que saber que mesmo que a gente fale, muitas dessas obrigações são da família, a escola não tem obrigação de fazer isso, mas o que ocorre? Está até previsto em lei, né? A LDB, ela prevê todas essas obrigações para o universo escolar. Então, como a professora Vanessa falou no início da aula, nós temos que abraçar a causa, né? E temos que nos qualificar para que nós sejamos capazes de manter isso funcionando, né? E não cabe somente, novamente, né, ao professor, ao diretor, ao supervisor, ao orientador, mas cabe a todos os funcionários da escola, né, trabalhar para que nós possamos fornecer uma educação de qualidade, porque essa é a nossa missão, ok? Então, é algo que a escola ela não pode se restringir somente a uma característica, a um formato, né? Ela tem que, como nós falamos das características das organizações, ela é um tipo de organização que ela tem que socializar com todas as outras organizações para que ela possa atender a esse objetivo. E resumindo a aula de hoje, pessoal, nós trabalhamos, né, com a importância das organizações, né, vimos como elas são importantes para o contexto de formação social, vimos os tipos de organizações, também trabalhamos com a participação dos indivíduos nas organizações, vimos que o melhor modelo, né, para a atualidade é um modelo cada vez mais democrático. E também vimos a escola enquanto organização, ok? A importância da escola enquanto organização. E fica a reflexão da aula de hoje para que você pense, né, até a próxima aula, para que você reflita sobre o seu papel na sua escola, ok? O papel que você exerce, o papel, o tipo de gestão, né, de organização que a sua escola, que a escola tem, o tipo de participação que a sua escola propõe à comunidade, né? E que você possa trabalhar mais a questão da sua participação dentro desse universo, né? Para que você possa se tornar frutífero dentro desse sistema. Então, realmente, professor, então essa aula foi bem produtiva em relação a essa conscientização do nosso papel, não só como docentes, como apoio técnico, como pais, como mães, no papel de construção dessa participação no ambiente escolar. Contamos com a presença de vocês na próxima aula e obrigada pela presença de hoje. Não se esqueçam de participar dos fóruns, viu? Nós estamos aguardando vocês. Muito obrigada. Até a próxima.
Música